Então vamos dar continuidade aqui com a nossa aula a respeito do Poder Judiciário, Direito Constitucional, e vamos trabalhar agora disposições relativas aos Tribunais Regionais do Trabalho, os TRTs. Os Tribunais Regionais do Trabalho estão inseridos na Justiça do Trabalho, que é um ramo da Justiça da União especializado em causas trabalhistas. Seria o segundo grau de jurisdição dentro da Justiça do Trabalho, tá? Primeiramente, o que a gente vai fazer? Vamos analisar a disposição constitucional a respeito desse órgão, lá no artigo 115 da CF. Acompanha comigo aí a leitura, ok? Olha lá, artigo 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes recrutados, quando possível, na respectiva região, nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94, que traz as regras do 5º Constitucional. Os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento alternadamente. Tudo bem? Olha para mim aqui. Veja só. Vamos esquematizar aqui rapidamente a composição do TRT. Bem tranquilo, aqui são as mesmas regras que nós já estudamos sobre o Tribunal Regional Federal, tá bom? Então olha só, TRT, Tribunais Regionais do Trabalho, mínimo 7 membros, 7 membros. Um quinto deles, dentre advogados e membros do MPT, Ministério Público do Trabalho. Os demais serão por promoção de juízes do trabalho. Ok? Quem faz a escolha? Presidente da República. E quais são os requisitos? Requisitos são mais de 30 anos e menos de 65 anos. Tá? Isso para quem? Para os oriundos do 5º Constitucional. Ok? Observada a regra do artigo 94. O artigo 94 traz as disposições gerais sobre o 5º Constitucional. Ok? Tranquilos? Aqui a composição aí dos TRTs. A nível de curiosidade, né, porque isso não é estudado aqui no Direito Constitucional, nós temos hoje TRTs em todos os estados da federação. Então, todos os estados nós temos os Tribunais Regionais do Trabalho, que é o quê? É o segundo grau da Justiça do Trabalho. Tudo bem? Então vem comigo aqui. Agora, análise dos juízes do trabalho. Os juízes do trabalho também são considerados órgãos da Justiça do Trabalho. Tá? Então, um juiz, unicamente sozinho, já é considerado um órgão da Justiça do Trabalho. E cada vara do trabalho tem que ter pelo menos um juiz do trabalho para trabalhar ali. Geralmente são dois, um titular e um substituto, mas pelo menos um juiz do trabalho tem que estar trabalhando, tem que estar exercendo a função ali da magistratura do trabalho, tudo bem? Então, o primeiro grau de jurisdição são os juízes do trabalho. Como que se dá o provimento desses juízes? Por meio de concurso público de provas e títulos, sendo exigidos 3 anos de prática jurídica, como nós vamos ver daqui a pouquinho, para todos os demais juízes de primeira instância. Vamos lá. Quais são as competências da Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho tem competência eminentemente de matérias com relação a dissídios trabalhistas, ou seja, relações trabalhistas. O Justiça do Trabalho não julga causa cível, tá? Não julga causa criminal, melhor dizendo, tá bom? Apenas situações que se referem a vínculos trabalhistas, regidos pela CLT. O que eles não julgam? Eles não julgam relações estatutárias, servidores públicos, que são regidos por um regime jurídico único,
né? No nível federal, por exemplo, Lei 8.112. Nível dos estados, cada estado tem sua legislação, municipal também. Então o STF já decidiu que a Justiça do Trabalho não pode julgar servidores públicos, até mesmo os servidores que são contratados temporariamente por meio de contrato que não são regidos pelo regime jurídico único, não podem ser julgadas as ações referentes a essa relação de trabalho pela Justiça do Trabalho, tudo bem? Então anota aí no seu material que esse ponto é importante, tudo bem? As competências mais precisamente, né, da Justiça do Trabalho estão lá no artigo 114 da Constituição, tá? E elas são competências exemplificativas, até o próprio TST pode ter suas competências definidas por meio de lei infraconstitucional, tá? A gente não vai ler aqui os dispositivos, mas assim, é basicamente essa ideia, relação de emprego e trabalho. Eles não julgam conflitos criminais, não julgam conflitos que não são afetos à relação trabalhista de empregados privados regidos pela CLT. Quando que a gente vai ter a atuação da Justiça do Trabalho com um empregado público, né, o empregado da Sociedade de Economia Mista e das empresas públicas, né, quando forem regidos por CLT, quando fizerem parte exclusivamente dessas entidades aí da administração indireta, tudo bem? Tranquilo? Então leia depois com calma aí o artigo 114, no seu material nós colocamos aí as observações mais importantes, os grifos, que você deve ter atenção, mas é basicamente a leitura atenta desse dispositivo, tudo bem? Existe até uma súmula vinculante, né, do STF que trata dessa situação da execução de créditos previdenciários perante a Justiça do Trabalho. É a súmula vinculante número 53. Acompanha comigo aí a leitura dela, que isso é importante para a sua prova. A competência da Justiça do Trabalho prevista no artigo 114, inciso 8 da Constituição Federal, alcança a execução de ofícios de contribuições previdenciárias relativas ao objeto de condenações constante das sentenças que proferir acordos por ela homologados. Olha só, vem para mim de novo aqui. Isso aqui, súmula vinculante, é literalidade também. Se vier na sua prova, vai cair as disposições literais. Você não precisa entender exatamente o que significa essas contribuições, mas é o seguinte, quando alguém é condenado na Justiça do Trabalho, muitas vezes é reconhecido um vínculo empregatício ou é reconhecido uma verba que ele deveria ter recebido e não recebeu, e essa verba vai ter reflexos previdenciários, ou seja, o empregador deveria ter recolhido uma contribuição previdenciária que não recolheu. Então o que a súmula está dizendo? Que esse valor, que esse débito que ele tem, podem ser executados perante a própria Justiça do Trabalho. É basicamente isso. Tudo bem? Vamos seguir então, nós temos bastante assunto para tratar e você tem pouco tempo aí até a sua prova e nós temos que otimizar o seu estudo ao máximo, ok? Vamos trabalhar agora com um outro ramo da Justiça da União, da Justiça especializada, Justiça Eleitoral, ok? Veja, a Justiça Eleitoral também é um ramo da Justiça da União, ela é especializada em matérias eleitorais. Aqui nós trabalhamos com tanto temas afetos às matérias eleitorais de ordem civil, quanto também criminais. Então aqui ela é mista, ela pode trabalhar com essas duas questões. Questões que envolvam filiação a partido político, mandato eletivo, crimes eleitorais. Então essa justiça é especializada nesse tipo de matéria e tem as suas atribuições também fixadas em normas infraconstitucionais e na Constituição. Acompanha comigo aí o que diz o artigo 118 da CF, que vai estipular os órgãos da Justiça Eleitoral. Olha só. São órgãos da Justiça Eleitoral: o Tribunal Superior Eleitoral, tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Então, basicamente, esses são os órgãos da Justiça Eleitoral. Então, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão de cúpula, né, os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais, ok? Então, essa é a composição da Justiça Eleitoral. Vem comigo aqui para a gente fazer um resuminho para você. Então, na Justiça Eleitoral, qual a composição? Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, juízes e juntas eleitorais.
qual que é o detalhe da Justiça Eleitoral? Eles não têm um quadro próprio de membros. Isso ocorre por quê? Porque há uma rotatividade nos membros da Justiça Eleitoral. Eles são do Poder Judiciário, são membros da carreira do Poder Judiciário, contudo, não existe uma carreira específica para a Justiça Eleitoral. Não existe um concurso para juiz eleitoral, por exemplo. Em cada grau de jurisdição, nós vamos ter membros do Judiciário que são cedidos, entre aspas, à Justiça Eleitoral por um prazo determinado, ok? Isso está disposto lá no artigo 122, parágrafo 2º da CF. Acompanha comigo aí a leitura. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, sendo substituídos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em igual número para cada categoria. Então, a grande particularidade aqui é esse fato dessa rotatividade, tá? Vamos começar tratando do TSE, né? Do Tribunal Superior Eleitoral, o órgão de cúpula aqui da Justiça Eleitoral. Artigo 119, acompanha comigo aí a leitura. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á no mínimo de 7 membros escolhidos, mediante eleição pelo voto secreto. 3 juízes do Superior Tribunal Federal, 2 juízes do Superior Tribunal de Justiça e por nomeação do Presidente da República de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e vice-presidente entre os membros do Supremo Tribunal Federal e o corregedor eleitoral dentre os membros do Superior Tribunal de Justiça, ok? Então veja, o TSE, ele vai ser composto, vem comigo aqui, por 7 membros, 7 membros. Três do STF, 2 do STJ e 2 nomeados pelo presidente da República, tá bom? Então nós temos 3 do STF, 3 do STJ. Aqui é o quê? Por meio de eleição. Eles são eleitos. Dentre os 3 do STF, nós temos a eleição interna do presidente e dentre os 2 do STJ, nós temos a eleição do corregedor, ok? Então, essa é a composição básica do TSE. Veja que ela obedece uma ordem diferente dos demais. Lembrando que eles têm mandato de 2 anos e eles só podem ser substituídos, né? Só podem receber uma recondução, então eles podem ficar no máximo por 2 biênios, 4 anos, né, sucessivamente. Isso não impede que, uma vez destituído, passado um biênio, ele possa retornar, mas ele não pode sucessivamente ficar mais de 2 biênios, ou seja, mais de 4 anos. Isso ocorre em todos os âmbitos da Justiça Eleitoral, ok? Sobre os tribunais regionais eleitorais, TRE, segundo grau de jurisdição. Acompanhe comigo aí a leitura do parágrafo 1º. Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão, mediante eleição pelo voto secreto, de 2 juízes dentre os desembargadores do TJ, 2 juízes dentre os escolhidos pelo Tribunal de Justiça, de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do Estado, ou do Distrito Federal, ou não havendo de juiz federal escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo, e por nomeação pelo Presidente da República de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. Então veja, a composição do TRE é parecida com o do TSE. São 7 membros que são indicados, 2 entre os desembargadores, 1 entre os juízes da carreira, 1 entre os membros do TRF da seção judiciária ali que se encontram e 2 entre advogados de notório saber jurídico, tá bom? Tranquilo também essa composição. E as atribuições dos juízes eleitorais são dadas por lei complementar, que até hoje não foi editada, mas usa-se o Código Eleitoral para essa finalidade.
tá bom? E os juízes de primeiro grau são juízes de direito dos estados que atuam também na função de juiz eleitoral. Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar. Nós temos mais assuntos a tratar. Rapidamente agora, justiça militar. Justiça militar também é um ramo do direito do Poder Judiciário da União, especializado em causas militares. A Justiça Militar ela tem 2 graus de jurisdição, o Superior Tribunal Militar e os juízes auditores militares, né? Nós não temos aí um tribunal intermediário como os demais ramos do direito, dos demais ramos da Justiça da União especializada. Então, é o Superior Tribunal Militar e os juízes auditores de primeiro grau. Qual que é a atribuição, qual que é a competência da Justiça Militar? Julgar crimes. Então, a Justiça Militar ela vai ser especializada na matéria criminal, militares propriamente dito, que estão de acordo com o Código Penal Militar. Lá no artigo 9º, nós tivemos até uma alteração recente que alargou bastante o conceito de crime militar, mas, em síntese, a Justiça Militar vai atuar aqui para dirimir essas situações, as causas envolvendo os crimes militares propriamente ditos, que são praticados por militares ou por particulares contra a administração militar. O que eu quero que você tenha atenção aqui. A Justiça Militar da União não pode julgar militares estaduais, policiais militares e corpo de bombeiros militares. Na Justiça Estadual, a gente vai ver daqui a pouquinho que tem um ramo da Justiça Estadual que é especializado no direito militar, mas não se confunde com essa Justiça Militar, que ela é exclusiva para Forças Armadas. Tudo bem? Sem muito mistério também, né? Sobre a composição do Superior Tribunal Militar. O Superior Tribunal Militar ele tem a sua composição definida lá no artigo 123 da Constituição. Ele é composto por 15 membros, escolhidos dentre os comandantes das mais altas patentes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros do Ministério Público podem ser escolhidos também, e advogados. Ok? Também são nomeados pelo Presidente da República, são 15 membros e a eleição deles se dá dessa forma. São membros da carreira militar, né? Então pode ocorrer de haverem ministros do Superior Tribunal Militar não serem formados em direito. Na verdade é comum isso, pela sua peculiaridade, pelo seu caráter sui generis aí. Tá bom? Então o que eu solicito a você? Que você leia com mais calma aí as disposições a respeito da nomeação e dos membros do STM, para você entender com maior amplitude como que funciona esse tribunal, tá? Vamos agora dar continuidade aqui, passando a tratar da Justiça Estadual. Como vocês sabem, a Justiça ela vai ser formada em âmbito federal e estadual. A Justiça Comum vai ter o âmbito federal e o âmbito estadual. A Justiça Estadual ela vai ter uma natureza residual. Tudo aquilo que não for competência da Justiça Federal Comum será competência da Justiça Estadual. A Justiça Estadual é organizada e mantida pelos estados, com exceção do Distrito Federal, que é organizada e mantida pela União. Ok? Então vejam, vamos lá, rapidamente aqui também, vamos trabalhar com a Justiça Estadual, que é um tema mais relevante para a gente. Estadual. São 2 graus de jurisdição, que é compostas pelo Tribunal de Justiça e, em segundo grau, nós temos os juízes de direito. Tá bom? Tribunais de Justiça e os juízes de direito. A Justiça Estadual ela é mantida organizada pelos estados, tá? Qual que é a exceção? O Distrito Federal. Por quê? A Justiça do Distrito Federal é mantida e organizada pela União.
então faz parte do Poder Judiciário da União de maneira de organização e financiamento. Quem mantém é a União, por expressa disposição constitucional, tá bom? Então as constituições estaduais que vão ter que caracterizar o número de membros que nós vamos ter no Tribunal de Justiça, né, as varas estaduais, respeitados os princípios, os limites constitucionais, tá? Basicamente seria isso. O que eu quero chamar a sua atenção também? Que o Tribunal de Justiça, nós devemos observar as regras do 5º Constitucional, artigo 94, que é parte dos desembargadores são nomeados pelo governador, nesse caso, né, dos estados, são nomeados pelo governador, 1/5 deles, dentre membros do Ministério Público e membros da advocacia. Tá? Respeitados os requisitos que estão lá no artigo 94, que eu sugiro que você faça a leitura, né? O artigo 94, que vai trazer a regra do 5º Constitucional. Tá? Então, ou seja, 1/5 dos membros não são de carreira. E em primeiro grau? Em primeiro grau, apenas membros efetivos, né? Servidores efetivos, membros de carreira, ou seja, juízes de direito que foram aprovados em concurso de prova e títulos. Ok? Então vem comigo aqui. A Justiça Militar Estadual, também, vamos rapidamente conversar sobre ela. Como eu falei para vocês, existe um ramo da Justiça Militar, da Justiça Estadual, que é a Justiça Militar Estadual, que vai ter a competência para julgar, processar e julgar os crimes militares e ações decorrentes de aplicações de infrações administrativas militares. Então veja, na União é só crime. Na Justiça Estadual nós temos também a competência da Justiça Estadual Militar para processar e julgar os crimes e também ações relativas aí a processos administrativos disciplinares que envolvem militares estaduais. Quem são militares estaduais? Polícias militares e o Corpo de Bombeiro Militar. Tudo bem? Bom, vencido essa análise aí do Poder Judiciário como um todo, nós temos que analisar agora algumas características específicas da magistratura, né? Ou seja, características que nós temos com relação aos membros da magistratura, com relação aos juízes da magistratura. O Poder Judiciário, como a gente já estudou, ele deve ser autônomo e deve ser impessoal. Ele deve ter uma independência, impessoalidade e autonomia. Para que a gente possa garantir essa atuação, né, o próprio Constituinte outorgou algumas prerrogativas aos membros da magistratura. São prerrogativas que visam justamente defender essa autonomia, visam defender essa imparcialidade do poder judiciário. Veja, nós não estamos outorgando aqui privilégios ao membro do poder, ao juiz em questão, mas sim ao cargo e em respeito às atribuições relevantes que esse cargo exerce, tá bom? Então, quais são as garantias que os juízes gozam? Quais são as garantias que o Constituinte outorgou aos juízes? Estão lá no artigo 95 da Constituição. Acompanha comigo aí a leitura. Os juízes gozam das seguintes garantias. Primeiro, vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de efetivo exercício, dependendo a perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a qual o juiz estiver vinculado, e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Inamovabilidade, salvo por motivo de interesse público na forma do artigo 93. E irretutibilidade do subsídio, ressalvados dispostos no artigo 37, 39, 150 e etc. Vamos lá, vem comigo aqui. Garantias dos juízes. Então veja, primeira delas, qual que é? E talvez a mais importante, vitaliciedade. O juiz, ele é vitalício no cargo. O que significa dizer isso? Que após 2 anos de efetivo exercício, o juiz se torna vitalício. Ou seja, ele só pode ser destituído do seu cargo a partir de uma sentença transitada em julgado. Ou seja, uma sentença que não caiba mais recurso, sentença judicial. Veja que isso é após 2 anos para o primeiro grau.
no primeiro grau. Agora, quando nós tivermos as nomeações pelo 5º Constitucional, por exemplo, ou nomeações políticas, o próprio STF, que os 11 ministros são nomeados, eles vão adquirir essa vitaliciedade a partir da posse. Segundo grau em diante. Ou seja, a partir do momento que ele toma posse, ele já é vitalício. Ele já tem a sua vitaliciedade garantida. Tudo bem? Isso aqui seria uma superestabilidade que é aplicável ao servidor público, né? Se a gente nós nos lembrarmos lá do que a gente estuda lá no artigo 37 da Constituição, a respeito da estabilidade, vocês vão se lembrar que depois de 3 anos de efetivo exercício, depois de aprovado em comissão de avaliação do desempenho, o servidor público também vai se tornar estável, que ele só pode perder o cargo a partir de processo administrativo disciplinar que seja assegurado ampla defesa ou sentença judicial transitada em julgado. Aqui não, veja que ele só vai perder o cargo em uma única situação, sentença judicial transitada em julgado e ainda, durante esse prazo de 2 anos, por deliberação de maioria absoluta do seu tribunal a qual ele pertence. E o servidor público ainda pode perder o cargo naquela avaliação periódica do desempenho, na forma de lei complementar que ainda não foi editada, mas são situações, são possibilidades maiores dos servidores comuns, digamos assim, né, que não são membros do Poder Judiciário, perderem o cargo. Então é uma super proteção ao cargo que visa justamente o quê? Garantir a sua independência, sua autonomia. Ele está mais blindado contra possíveis represárias aí dos agentes políticos, principalmente. Tá bom? Outra garantia importante, a inamovabilidade. O que significa dizer isso? Ele não pode ser removido contra a sua vontade. A gente sabe que, infelizmente, as remoções muitas vezes têm caráter punitivo, né? Apesar de não ser o ideal isso caracterizar um desvio ali da finalidade do ato administrativo, muitas vezes acontece perseguições políticas e aí o indivíduo é removido de uma cidade para outra por conta de algum dissabor que ele teve ali com alguma outra autoridade. Então, aos juízes é garantida essa inamovabilidade justamente para evitar esse tipo de situação. Ele só vai ser removido em situações bastante específicas ou se ele quiser, se ele solicitar sua remoção, se ele estiver de acordo com essa remoção. Por exemplo, uma remoção para uma promoção ou uma remoção para uma cidade que ele queira. Agora, não pode-se remover um juiz ao alvedrio aí do agente público, dos chefes, detentores de poder, de mandado eletivo. Ok? E a irretutibilidade, né? A irretutibilidade dos salários é comum, isso aí é aplicável praticamente a qualquer servidor público, até iniciativa privada, mas é mais uma garantia expressa pelo Constituinte aos membros do Poder Judiciário. Tudo bem? Aqui eu quero que você tome cuidado, tá? Tome cuidado com essa questão da vitaliciedade a partir do 2º grau de jurisdição. Ela se dá a partir da posse. Já no 1º grau, temos que ter o transcurso de prazo de 2 anos. Não confunda com o servidor público, que são 3 anos, depois da reforma que nós tivemos no artigo 37, que saiu de 2 anos para 3. Tá? Com relação aos juízes, mantém-se esse prazo de 2 anos. Após 2 anos, eles já são considerados vitalícios, tá bom? Mas aos juízes também são impostas algumas características, algumas situações peculiares, ou seja, as vedações. Essas vedações estão aqui no parágrafo único. Acompanha comigo. Aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Ou seja, a dedicação dele deve ser exclusiva, tá? Ainda que em disponibilidade. Receber a qualquer título ou pretextos, custas ou participação em processo. Dedicar-se à atividade político-partidária. Olha só, vem para mim aqui. Esse tema é importante. Os juízes não podem se dedicar a nenhum tipo de atividade político-partidária, ou seja, ele não pode se filiar a partido político, ele não pode ter nenhum tipo de participação. Diferentemente do servidor público comum, que pode se licenciar, por exemplo, a concorrer a uma eleição. Os membros do Poder Judiciário não podem participar de nenhum tipo de atividade político-partidária.
para que ele possa exercer um outro cargo, ou para que ele possa ser candidato, por exemplo, o que ele tem que fazer? Ele tem que sair do Poder Judiciário, tem que pedir exoneração. É o que aconteceu, por exemplo, com o ministro da Justiça hoje, Sérgio Moro. Para ele poder assumir o cargo de ministro da Justiça, o que ele teve que fazer? Pedir exoneração no seu cargo de juiz federal. Ou seja, se amanhã, depois, no futuro, ele deixar o cargo de ministro da Justiça, ele está desempregado, tá bom? Ele não pode retornar para a magistratura, a não ser que ele preste um novo concurso público. Tá? Por quê? Aos juízes é vedada essa atuação político-partidária. É vedado a acumulação com outro cargo público. Como diversos juízes aí vêm concorrendo a mandatos eletivos, a eleições, etc., em alguns estados do Brasil, todos eles têm que abrir mão da carreira da magistratura. Tranquilos? Vamos lá. 4. Acompanha aí. Receber qualquer título, pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvar as exceções previstas em lei, e exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo, por aposentadoria ou exoneração. Vem comigo de novo aqui. Isso aqui a gente chama de quarentena, tá? Ou seja, o juiz, depois que ele se afasta do cargo, ele tem que ficar 3 anos sem exercer a advocacia perante o tribunal ao qual ele pertencia. Então, se ele era um juiz federal, né, o TRF da 3ª região, Mato Grosso do Sul e São Paulo, ele tem que ficar 3 anos sem poder advogar e sem exercer a advocacia perante esse tribunal, né, no Tribunal Regional Federal da 3ª região. Nos outros ramos do direito ele pode participar, ele fica impedido apenas nesse no qual ele atuou. Isso tudo aqui visa o quê? Garantir a impessoalidade e a imparcialidade da atuação do Poder Judiciário. Tá bom? Vamos evoluir um pouquinho mais, tratando do ingresso na carreira da magistratura em geral, em primeiro grau de jurisdição. Como eu já falei com vocês no decorrer da aula, para você ingressar na magistratura em primeiro grau, é necessário aprovação em concurso público. No Brasil funciona assim, em alguns países é por meio de eleição, dentre outras formas de provimento, mas no Brasil, no primeiro grau de jurisdição, apenas a partir de concurso público. Concurso público de provas e títulos, tá? Não é de provas ou provas e títulos, toma cuidado com isso. Ou seja, tem que ter uma prova de conhecimento técnico e tem que ter também uma análise curricular ali de exercício de algum tipo de função que possa ali somar alguns pontos no certame, né? Função ou graus ali de escolaridade, doutorado, mestrado, pós-graduação, etc. Tudo bem? Então o ingresso na magistratura em primeiro grau se dá apenas com concurso público, do qual se exige 3 anos de atividade jurídica. Tá bom? Bem tranquilo, isso está no artigo 93, inciso 1. Né? Já nos tribunais de segundo grau, nos tribunais superiores, até no próprio STF, nós temos outras formas de ingresso, né, diferente para cada caso, então tem que analisar cada caso concreto, e nós temos também a regra do 5º constitucional, que se aplica aos tribunais regionais federais, aos tribunais regionais do trabalho e também ao Tribunal Superior do Trabalho, e se aplica ainda ao Tribunal Regional Federal e ao Tribunal de Justiça dos Estados. 1/5 dos membros são oriundos do Ministério Público ou da advocacia, escolhidos pelo presidente da República ou o governador do estado, a depender a esfera que a gente está falando aqui. Tudo bem? A gente já falou disso também durante a aula, é um tema tranquilo. Isso está lá no artigo 94, do qual eu sugiro que vocês façam a leitura mais atenta aí. Por último, finalizando o nosso bloco aqui, vamos tratar de foro por prerrogativa de função, tá? Bem basicamente, bem rapidamente, até porque em cada tribunal a gente analisa as suas competências e as autoridades que eles têm o dever de julgar originariamente, que isso é o foro por prerrogativa de função, mas basicamente o que significa isso? Certas autoridades, em virtude do cargo que ocupam, são julgadas em juízes específicos, seja nos tribunais de segunda instância, no Superior Tribunal de Justiça ou no STF, ok? Na tela aí, eu peguei para vocês aqui, fiz um quadrinho que esquematizou as principais competências, as principais autoridades e o foro respectivo. Olha só, então nós temos os que têm competência, os que têm foro no STF, os que têm foro no STJ, no TRF, no TJ e no Tribunal, no TJ, no TRE ou no Tribunal de Justiça, tudo bem? Então aqui está basicamente organizada as competências criminais
de autoridades que têm foro por prerrogativa de função. Mas o que eu quero te chamar a atenção? Recentemente, né, na ação penal número 937, o STF decidiu restringir de maneira bastante concreta o foro por prerrogativa de função. Tá? Isso foi uma evolução aí da jurisprudência do STF, dando uma interpretação nova a esses dispositivos, e ficou pacificado o quê? Que o foro só vai ser aplicado para crimes que forem cometidos pelas autoridades durante o exercício do cargo a qual se refere o foro e em razão dele. Ou seja, crimes cometidos antes ou depois do mandato eletivo, por exemplo, ou crimes cometidos fora dessas razões, fora das funções do cargo, não fazem jus ao foro por prerrogativa de função. Quer dizer, por exemplo, se um deputado federal mata a sua esposa, comete um feminicídio, isso tem relação com as funções de deputado federal? Não, né? É um crime comum. Nesse caso, ele vai ser julgado em primeira instância, né? Se ele agride a sua esposa, por exemplo, e etc. Então, nesses casos, não haverá a aplicação desse foro, tudo bem? Então, atenção a esse julgado recente, ação penal 937 do STF, que restringiu bastante aí a aplicação do foro por prerrogativa de função, que agora só se aplica no caso de crimes cometidos durante o mandato e em função dele. Tudo bem?